os 144 mil de Apocalipse. Eu dizia que daria alguns detalhes a respeito de Apocalipse. Ontem já dizia que o livro de Apocalipse está dividido em quantas partes? Duas partes. A primeira parte é chamada ou conhecida como a parte escatológica. Como? Histórica. A segunda parte? Escatológica. A primeira parte histórica começa do capítulo 1 e vai até ao que capítulo? Até o capítulo 11. A segunda parte começa do capítulo 12 e vai até ao capítulo... Ok, nós como adventistas do sétimo dia, temos um método para a interpretação das profecias. Ou seja, antes de fazer referência do nosso método de interpretação, e eu espero que você esteja mesmo bastante atento para não se perder, existem 4 escolas de interpretação profética, mas os mais destacados são simplesmente 3. Mas as 4 escolas, temos a escola de interpretação profética preterista, segunda a escola de interpretação profética historicista, terceiro a escola de interpretação profética futurista, quarta escola, que é a escola de interpretação profética idealista. Mas os mais destacados são apenas 3. A escola de interpretação profética preterista, historicista e futurista. Os que aderem à escola de interpretação profética preterista, eu estou falando das 3 principais, os que aderem à preterista, eles interpretam as profecias bíblicas jogando os acontecimentos proféticos no passado. Unicamente ou exclusivamente no passado. Tudo que é profecia está voltado, está jogado para o passado. Não pode ser compreendido na vertente de ser cumprido futuramente. Já a escola de interpretação profética historicista, eu vou saltar primeiro historicista, vou falar da escola futurista. A escola de interpretação profética futurista interpreta os assuntos proféticos jogando eles para o futuro. Quer dizer que o cumprimento das profecias estão todas jogadas no futuro. Não levam para os que aderem a esta escola, não levam as interpretações proféticas jogando, não levam para o passado, nem para o presente, mas unicamente para o futuro. A terceira, que é a escola de interpretação profética historicista, os que aderem a esta escola, interpretam os assuntos proféticos tanto na vertente passada, no passado, tanto no presente quanto no futuro. E a escola de interpretação profética historicista é a única que interpreta os assuntos proféticos em 3 tempos: tempo presente, passado e futuro. E nós, como adventistas do sétimo dia, nós aderimos ou somos adeptos da escola de interpretação profética historicista. Nós usamos o método historicismo para interpretar as profecias tanto de Daniel quanto de Apocalipse. Então, desta feita,
que você já sabe que o nosso método é historicismo, então saiba que dentro da visão historicista devemos interpretar as profecias tanto no passado quanto no presente, inclusive no futuro. Os adventistas do sétimo dia usam o método historicista para as interpretações de livros proféticos. Isso é Daniel e Apocalipse. Este método não ignora o desdobramento dos eventos que tomaram lugar na história e esses eventos relacionados às descrições ou narrativas proféticas revelam as ações de Deus sobre o mundo e demonstram o caminho do universo até que Cristo volte. Outro aspecto é que para este método as profecias começam desde os dias do profeta, neste caso Daniel ou João, de Apocalipse, que escreveu Apocalipse, e vão até a volta de Jesus. É deste método de interpretação que os adventistas chegaram à conclusão sobre a real identidade dos 144 mil, representada em Apocalipse. E, na verdade, este assunto dos 144 mil é um assunto que nós precisamos estar bastante atentos para não tirarmos como conclusões heréticas, conclusões erradas, conclusões antibíblicas, errôneas. É fundamental que cada um, ao fazer um estudo atinente aos 144 mil, faça um estudo minucioso, detalhado, pormenorizado, para que tirem boas conclusões sobre este assunto. Pelo menos quando falamos dos 144 mil, existe uma gama de divergência de autores, seja comentaristas bíblicos ou teólogos, a respeito desse assunto. Alguns comentaristas bíblicos e teólogos argumentam que os 144 mil é uma referência de um grupo de judeus que se converterão no final dos tempos e que estes judeus pregarão a mensagem ao mundo inteiro e que muitos judeus se converterão e esses chegarão a formar o número de 144 mil. Esta é uma posição, é um argumento de alguns comentaristas bíblicos e teólogos. Existe outra posição que na verdade argumenta que os 144 mil é uma referência, é um número simbólico de pessoas que serão encontradas vivas em detrimento ou em função da volta de Cristo Jesus a essa terra. Os nossos irmãos testemunhas de Jeová, eles interpretam o número 144 mil como sendo um número literal dentro da profecia bíblica. Eles interpretam como literal, não interpretam como simbólico. E eu ainda não afirmei se devemos compreender o sentido literal ou simbólico. Isto vamos compreender em função do desdobramento, da abordagem aqui do assunto. Mas a pergunta seria: por que nós vemos a descrição dos 144 mil, inclusive da grande multidão, dentro do contexto do capítulo 7? Porque depois do capítulo 7, isto é, o capítulo 8, retrata do acontecimento da volta de Cristo Jesus. E o capítulo 6, pelo menos, retrata
do assunto que tem a ver com os 7 selos. E é interessante que há uma pergunta dentro do capítulo 6, no verso 16 e 17, estaremos aí acompanhando todos para quem possivelmente não trouxe a Bíblia. Há uma pergunta interessante no capítulo 6, lembrando que o capítulo 6 retrata dos 7 selos. E se você ver na sua Bíblia, e eu agradeceria se você abrisse a sua Bíblia, na sua Bíblia, pelo menos, o capítulo 6, a partir do verso 12 até o verso 17, trata do 6º selo. 6º selo. Mas no capítulo 7, não temos a referência do 7º selo. O 7º selo encontra-se no capítulo 8 de Apocalipse. Ou seja, pulou o capítulo 7 e foi ao capítulo 8. E nós compreendemos que o capítulo 6 ao capítulo 8 constitui um intervalo. Um dos comentaristas bíblicos, denominado como Bacon, ele declara que aqui encontramos uma entrevista. Uma entrevista porque o capítulo 7 é um intervalo entre o capítulo 6 e o capítulo 8. Porque, ao contrário, o 7º selo seria descrito no capítulo 7 e não no capítulo 8. Então temos aqui um intervalo, uma entrevista. E eu tenho dito que o capítulo 7 é um capítulo que surge de forma intrusa. E isto vamos compreender com base a pergunta que os ímpios em desespero fazem dentro do contexto do capítulo 6, no verso 16 e o verso 17. Veja, verso 16, por exemplo, diz o seguinte: e diziam aos montes, quem diziam? Isto é, os ímpios pecadores, diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode subsistir? Em outras palavras, quem é que pode aguentar? Ou quem é que pode suportar? Chegou o grande dia da sua ira. E quem pode suportar? Quem pode subsistir? Quem pode aguentar? Aqui é uma declaração dos ímpios, pecadores que estão em desespero, pedindo aos montes, aos rochedos, que caiam sobre eles. Estavam aqui eles pedindo que caísse sobre eles, que caia sobre eles. E na pergunta que eles fazem, quem pode subsistir? Ou quem pode suportar? Quem pode aguentar? Ao fazerem essa pergunta, e você pode ver um ponto de interrogação, obviamente é uma pergunta. Ao fazerem essa pergunta, a resposta é: quem pode subsistir? Quem pode subsistir? Quem pode suportar? Quem pode aguentar? São exatamente estes. Quais são que podem subsistir ou aguentar ou suportar? Quem pode subsistir? Quem pode suportar? Quem pode aguentar? 144 Exatamente. A resposta é o capítulo 7.
que aborda sobre os 144 mil, a grande multidão. Esses é que podem subsistir, podem suportar, podem aguentar. Então o capítulo 7 aparece, conforme eu dizia, de forma intrusa, para depois o capítulo 8 descrever o 7º selo e o acontecimento da volta de Cristo Jesus, bem evidenciado ali no verso 8. No verso 1, pelo menos, no verso 1 do capítulo 8. No verso 1 do capítulo 8, aí fala de um silêncio que houve no céu. E houve silêncio no céu. E esse silêncio no céu, muitos teólogos, comentaristas bíblicos, e que inclusive eu concordo que é uma referência exata da volta de Cristo Jesus com todos os anjos. Se houve silêncio no céu, é porque ninguém mais está lá. Todos os anjos saíram de lá. Jesus também já não está lá. Por isso que o céu estará em silêncio. Agora, se a resposta é os 144 mil é que poderão subsistir, é que poderão suportar, como podemos compreender muito mais profundamente esse assunto? Ademais, deixa-me dizer aqui que alguns, quando fala-se dos 144 mil e a grande multidão, alguns compreendem que 144 mil e a grande multidão é o mesmo grupo, é um único grupo. Já outros compreendem que 144 mil é um grupo, primeiro grupo, e a grande multidão é outro grupo, um segundo grupo. Então, esses da segunda posição olham dentro da profecia, olham compreendendo como dois grupos ali dentro do texto. Mas será que isso é verdade? É um grupo ou dois grupos? O que João escreve no verso 4 do capítulo 7? João diz o seguinte: então ouvi o número dos que foram quê? Selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E eu sublinhei ali uma palavra, um verbo. Qual é a palavra que vocês veem sublinhada ali? Qual? Ouvir. Sublinhe isso na sua mente. Não esqueça. Ouvir. João disse que ouviu. Como? Ouviu. Ouvi o número dos que foram selados. Em outras palavras, ou seja, tornando ainda aqui claro, aí o verso 4 fala de um selamento. Fala de um selamento. E o selamento é exatamente uma forma de maneiras que o povo de Deus esteja livre de não ser atingido com as 7 pragas que cairão mais tarde ou depois, que é o assunto que estaremos falando amanhã, das 7 pragas de Apocalipse. Então, é um símbolo de proteção. O selamento é um símbolo de proteção contra as 7 pragas que cairão, que são descritas em Apocalipse capítulo 16.
E o capítulo 15 é uma introdução das 7 pragas. Amanhã vamos falar desse assunto. Então, aí temos o selamento como um símbolo de proteção. Agora, se João diz que ele ouviu o número, João não tem exatamente a ideia de que esse grupo ou essas pessoas que ele ouviu se estavam já passando pela grande tribulação. Porque nesse momento que João ouviu, é um momento que esse grupo, essas pessoas, estão se preparando para uma batalha, para uma guerra. É uma preparação. Ainda não estão na grande tribulação. Ainda não estão na batalha. Apenas é um grupo que João ouviu, que obviamente estão se preparando para uma guerra, para uma batalha. No entanto, se nós tomarmos os 144 mil literalmente, então todos devem ser judeus oriundos das 12 tribos. Só que não existem 12 mil representantes, ou seja, 12 representantes puros de cada uma das 12 tribos. Não existe de forma literal. Hoje não existe. E os 144 mil não é um reavivamento do Israel literal. Isto deve estar bem claro. Não é um reavivamento do Israel literal, mas um símbolo do povo de Deus, da igreja de Deus, que constituirão um símbolo de pessoas do povo de Deus que constituirão em um dado momento, preparando-se para um momento ou para um tempo vitorioso. E dentro desse contexto é fundamental compreendermos a questão do significado do número 12 dentro desse contexto de Apocalipse 7. Veja que nós temos, por exemplo, no antigo Israel havia 12 tribos e mais 12 varas, 12 pedras apanhadas no Jordão, 12 pedras no peitoril do sumo sacerdote, 12 apóstolos, temos mais 12 fundações no muro da Nova Jerusalém, 12 portões na cidade santa. Agora, o número 144 mil pode ser multiplicado matematicamente em número de 12 mil vezes 12, dando o produto ou o resultado dos 144 mil, ou até mesmo 12 vezes 12 vezes 1000. Mas explicando a primeira parte, 12 mil vezes 12, aquele 12 mil é uma referência dos 12 mil assinalados de cada uma das 12 tribos. Se você olhar o verso 5 do capítulo 7 e o verso 6, verso 5 e verso 6, você vai perceber que João, como autor, faz referência de 12 mil assinalados por cada tribo. E o número 12 mil vezes 12, aquele 12 representa, é um símbolo
em representação da Igreja de Deus, seja no Antigo Testamento, 12 tribos, ou Novo Testamento, os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Por baixo, 12 vezes 12 vezes 1000, dando produto de 144.000. O primeiro 12 é uma representação da igreja no Antigo Testamento, as 12 tribos. O segundo 12 da multiplicação é uma referência à igreja do Novo Testamento, constituída pelos 12 apóstolos, 12 discípulos. O número 1000 é um número dando-nos a ideia de que o povo de Israel, quando ia na guerra, na batalha, eles não iam em pouquinho número, ou pouca quantidade de pessoas. Eles iam, se você ler na Bíblia, eles iam em grupo, em forma de milhares. E como eles iam em forma de milhares na guerra, em uma batalha, então temos aí uma multiplicação de 12, representando a Igreja de Deus, no Antigo Testamento, 12 tribos, vezes 12, a Igreja de Deus no Novo Testamento, 12 apóstolos, vezes 1000, o número em que o povo de Israel ia em batalha, em guerra, em forma de milhares, dando assim 144.000. Mas agora, aqui a questão seria, o número 144.000 é literal ou simbólico? O que é que vocês dizem como igreja? O número é literal ou simbólico? Lembrando que eu ainda não falei, não disse se de fato é mesmo literal ou simbólico. Apenas aqui estou querendo saber o vosso ponto de vista. O que é que vocês dizem? A vossa opinião. O número 144.000 é literal ou simbólico? Hã? Quantos acreditam que o número é simbólico? Os que não levantaram a mão, então já sei que é literal. Mas vamos lá. Quantos podem baixar as mãos? Quantos concordam que não é simbólico, mas sim é literal? Eu vi muitas mãos baixadas antes. Vocês são neutros, né? Quer dizer, não compreenderam, também não pode existir neutro. Ou você acha que é literal, ou você acha que é simbólico. Não pode existir meio termo. Não há neutro aqui. Ou você é mulher, ou você é homem. Então vamos lá. É simbólico ou é literal? É simbólico. Vamos lá ver então se é simbólico. O que vocês leem em conjunto? Vamos lá, podem ler? Ok, então estamos quites, estamos juntos de que o número 144.000 não é um número literal, mas sim é um número simbólico. E eu vou esclarecer depois disto. É um número simbólico, não literal. Por que devemos compreender como simbólico? Primeiro eu deveria questionar para você, qual outro lugar da Bíblia a lista das 12 tribos é apresentada da mesma forma como em Apocalipse 7, versos 5 a 8? Será que existe um outro lugar na Bíblia, um livro, capítulo, versículo ou versos que apresentam da mesma forma a lista das 12 tribos ali em Apocalipse 7? Será que temos um outro lugar na Bíblia onde a lista das 12 tribos de Apocalipse 7 é igual? Será que existe? Alguém já viu uma vez na Bíblia? Claro que não. Não existe na Bíblia uma lista
das 12 tribos, da mesma forma como é espelhado em Apocalipse capítulo 7, versos 5 a 8. Não existe na Bíblia uma lista que aparece da mesma forma como em Apocalipse 7, versos 5 a 8. Com isso, ou como prova disso, se você dar olhada a partir do verso 5 de Apocalipse capítulo 7, você vai perceber que Judá foi o primeiro filho de Jacó, ou o segundo, terceiro, quarto ou quinto? É uma pergunta. Aqui eu estou vos apanhando, que precisam ler mais afinal a Bíblia. Não é uma questão de desprezo, mas ainda precisamos ler esses relatos. Como prova disso, Judá, ele estava em primeiro lugar. Ele estava em primeiro lugar em vez de Rúben. Você sabe que Rúben foi o primeiro filho de Jacó. José, pai de Efraim e Manassés, substitui Efraim. A lista não contém a tribo de Dan, e Levi está incluído. E isso você pode confirmar. Você pode fazer um paralelo com o livro de Números, capítulo 1, verso 5 a 15. Números, capítulo 13 também, verso 4 a 15. Filho de Jacó. Então, nesse caso, Rúben, como primeiro filho, seria listado primeiro, como sendo primeiro, aqui no verso 5 de Apocalipse, capítulo 7. Mas só que nós temos aqui Judá, que obviamente foi mencionado ou descrito estando em primeiro lugar. Então, a lista aqui é exatamente diferente aos outros versos ou aos outros trechos da Bíblia. O número é simbólico, porque o próprio contexto das passagens indica isso. Tanto no capítulo 7, verso 1 a 8, como em Apocalipse, capítulo 14, verso 1 a 5, a linguagem diretamente ligada aos 144 mil tem forte simbolismo. E mais, ventos que nós encontramos no capítulo, 4 anjos, 4 cantos, selamento na testa, inclusive homens virgens, 12 tribos de Israel, a maioria extinta, além de a lista não corresponder à original dos 12 patriarcas. Então, o contexto do capítulo 7, verso 1 a 8, e inclusive o capítulo 14, verso 1 a 5, nos dá a entender que exatamente o número 144 mil é de fato simbólico. Existe uma forma de interpretação, das profecias, que compreende-se um dado texto, um dado verso como sendo simbólico ou literal, quando ela começa, por exemplo, para você perceber que o texto em causa é literal, então a passagem, o capítulo, deve exatamente dar a ideia ou a sugestão de que este texto, todo ele de facto é literal.
Os primeiros trechos devem ser exatamente dados a ideia clara de que os versos posteriores também devem ser interpretados como sendo literal. Mas se começa de uma forma simbólica, então os versos posteriores não devem ser compreendidos como literal, também devem ser compreendidos como simbólico. Como simbólico. Agora, Apocalipse capítulo 7, verso 9, João descreve o seguinte: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Agora eu chamo a sua atenção aqui. Lá no verso 4, o que João diz? Qual é o verbo que João usa? O que João no verso 4 viu ou ouviu? Estamos no verso 9. Verso 9, depois destas coisas vi. No verso 4, João disse que? Ouvi. Então temos aqui dois verbos diferentes. Primeiro João ouviu e depois João o quê? Viu. Aquele grupo que João ouviu era um grupo que estava preparando-se para a grande batalha, para a guerra. Agora, no verso 9, João já não ouve. Agora ele vê. Vê o quê? Vê aquele grupo que estava preparado. Vê aquele grupo que ele ouviu, que estavam sendo selados, preparando-se para a guerra, preparando-se para a batalha, para a grande tribulação. Então aqui, concluindo ainda o verso, depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. João agora está vendo o grupo que estava preparando-se para a grande tribulação. Então aqui não temos dois grupos, mas temos um único grupo em fases diferentes, ou em diferentes momentos. No primeiro momento, João ouviu eles sendo selados, preparando-se para a guerra. E no segundo momento, na segunda fase, João agora não ouve, mas vê. Por isso que ele diz, depois destas coisas. Depois destas coisas. Inclusive, dentro do verso 9, ainda sugere-nos a ideia de que 144 mil, que é mesmo a grande multidão, é de facto um número simbólico. Podemos compreender com base ao verbo, a expressão ninguém podia enumerar. Se ninguém podia enumerar, então torna-se evidente que é de facto simbólico e não literal. Ninguém podia enumerar, é simbólico. Agora, nisto existe algo fundamental para a compreensão desses detalhes, que é o seguinte: o simbolismo dos 144 mil é exatamente, ou é mesmo falar da grande multidão.
Ok. Primeiro, origem étnica. João ouviu de um grupo composto por 12 tribos, de 12.000 filhos de Israel. Mas viu uma multidão de tribos. Isto no verso 9 que lemos anteriormente. 2. Número. João ouviu um número exato, mas viu uma multidão inumerável. Em outras palavras, tornando mais claro, os 144.000 é um número simbólico que João ouviu que estavam preparando-se para a grande tribulação. São estes que serão encontrados vivos em função da volta de Cristo Jesus a essa terra. E a grande multidão não é diferente dos 144.000, mas este João os vê depois que eles vêm da grande batalha, da guerra, da grande tribulação. Porque passaram por sofrimento, passaram por duras provas. João vê eles depois da grande tribulação, que Daniel descreve no capítulo 12, verso 1. Quando ele fala: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, pelo qual nunca houve, desde que houve nação sobre a terra. Ponto 3. Fala da pureza. Os 144.000 são descritos como puros, sem mancha, assim como a grande multidão, vestida de vestiduras brancas, com base em Apocalipse 14, verso 4 e verso 5, capítulo 7, verso 14. Ponto 4. Proximidade ao Cordeiro. Os 144.000 seguem o Cordeiro para onde quer que vá, assim como a grande multidão. Serve de dia e de noite, diante do trono e diante do Cordeiro. Ponto 5. Serviço é um aspecto ali. Os 144.000 são servos de Deus, e a grande multidão também serve a Deus. Então temos aqui o mesmo grupo. Agora, um aspecto interessante dentro do capítulo 7 tem a ver com a omissão de Efraim e Dan. Quem foi Efraim? Quem foi Efraim? Foi filho de quem? Efraim foi filho de quem? Os irmãos têm dúvida. Temos que... Eu recomendo um ano bíblico para todos. Vai ser fundamental. Ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Você vai conhecer muita coisa. É a minha recomendação para vocês. Lerem a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Talvez você possa perguntar: e pastor, você que está falando, você já fez? Eu já fiz. E esta esta é a quinta vez que estou fazendo. É a quinta vez que estou lendo a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Então eu recomendo vocês também. Recomendo. A omissão de Efraim. Efraim foi filho de José e não de Jacó. José teve filhos tais como Efraim e Manassés.
Dan. Dan foi filho de quem? Jacó. Agora, por que, se você ler o texto, o verso 5 até o verso 5 até ao verso, pelo menos até ao verso 8, verso 5 até ao verso 8 de Apocalipse 7, você não vai ver ali a referência da tribo de Efraim e de Dan. Mas Dan foi filho de Jacó, por que não está ali? Efraim foi filho de José, por que não está aí? Eles não estão ali, não fazem parte da lista, porque a tribo de Efraim e Dan tornaram-se líderes na idolatria e na rebelião. Efraim, por exemplo, se você ler Oséias capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 até capítulo 13, do capítulo 5 até o capítulo 13 de Oséias, Oséias como autor descreve caráter perverso da tribo de Efraim. Um grande líder da idolatria e rebelião. E isto é só para nos impressionar como povo de Deus, que todos aqueles que são rebeldes, todos que são idólatras, não terão parte no reino de Deus. E mais, Dan também é substituído, não faz parte da lista, porque Dan tinha um caráter semelhante à serpente, à víbora. Gênesis 49, verso 17, lá que fala das bênçãos proféticas, 49, verso 17 de Gênesis, capítulo 49, verso 17, descreve o caráter de Dan de uma forma semelhante à víbora. E sabe que Apocalipse capítulo 12, verso 7 a 9, descreve que a serpente também é uma referência de quem? Diabo, Satanás. A serpente, em Apocalipse 12, verso 7 a 9. Por isso que eles não fazem parte da lista. Então, quem substituiu a tribo de Efraim e quem substituiu a tribo de Dan? A tribo de Efraim foi substituído por José. A tribo de Dan foi substituído pela tribo de Levi, que não fazia parte, agora faz parte. No entanto, a grande pergunta seria também: quem era, afinal de contas, a grande multidão? Acompanhe-me na leitura do verso 14 até o verso 17 do capítulo 7 de Apocalipse. A pergunta é: quem era a grande multidão? Capítulo 7, verso 14 a 17 diz o seguinte: a pergunta como é que é? Quem era a grande multidão? Verso 14 a 17. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O texto é bem claro, que são esses que vêm da grande tribulação. E ainda diz que, no verso 16,
Aí diz que jamais terão fome e nunca mais terão sede. Se jamais terão fome, jamais nunca mais terão sede. Isso pressupõe de que em um dado momento eles tiveram fome, em um dado momento eles tiveram sede, mas jamais. Inclusive, lhes será enxugado toda a lágrima. São os que vieram da grande tribulação. Também a outra pergunta seria: que grande tribulação é essa? Que grande tribulação é essa? Sabe, todos nós como cristãos passamos por tribulações, às vezes diárias. Passamos por tribulações, todos nós. Paulo, que foi um grande pregador do Evangelho, em Atos capítulo 14, verso 22, diz que eu gostaria de ler para não parafrasear o texto. Atos 14, 22. Paulo falou o seguinte: quem foi o autor do livro de Atos foi Lucas, não foi Paulo. Mas aqui dentro do contexto foi Paulo que falou. Paulo falou no verso 22: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Conquanto a grande tribulação é um momento que sucederá, que acontecerá pouco antes da volta de Cristo Jesus a essa terra. Quando Jesus terminar o seu trabalho como intercessor, sumo sacerdote, advogado, juiz, mediador, quando ele terminar no santuário celestial, dizendo aquelas palavras de Apocalipse 22, 11, continue santo a santificar-se, o ímpio na prática da impiedade, o imundo na prática da imundícia, o santo a santificar-se, o justo praticando a justiça. Estou parafraseando algumas palavras. Quando ele declarar estas palavras, aí a porta da graça se fechou, e antes de Jesus voltar, aí começa o grande tempo de angústia, a grande tribulação. É ali que os 144 mil, como número simbólico, passarão. E no momento em que eles estiverem a passar pelo grande tempo de angústia, e importa aqui dizer para vocês que há diferença entre grande tempo de angústia e pequeno tempo de angústia. Para quem já leu Ellen White no livro Eventos Finais, capítulo 10, Eventos Finais, ela fala do pequeno tempo de angústia, mas posteriormente, creio que é o capítulo 16 ou 17 ou 18, ela fala do grande tempo de angústia. Do grande tempo de angústia. Então há diferença. Nesse mesmo momento do grande tempo de angústia, os filhos de Deus, o povo de Deus, ao passar por aquela fase, eles estarão clamando pelo livramento dia e noite. Estarão clamando. E num dado momento, alguns pensarão que Deus abandonou eles. Mas Deus não abandonará ninguém. Por isso que muito antes da volta de Cristo Jesus, Deus vai permitir que muitos morram, para não se perderem, para fazerem parte do seu reino eterno. Ele vai permitir para preservar a sua vida. Então alguns terão que morrer pela vontade de Deus, para preservar a sua vida, para você não se perder. Naquele momento da grande tribulação será um momento duro, um momento em que só aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Mas também importa dizer aqui que naquele momento da grande tribulação,
o povo de Deus já estará selado com o selo de Deus. E todos já estarão salvos. O Espírito Santo permanecerá com eles, mas para os ímpios, o Espírito Santo vai se retirar. E o caráter dos ímpios será tão cruel, tão perverso, como nunca antes havia sido demonstrado. Nunca antes. Então o povo de Deus, ao passar pelo grande tempo de angústia, que é a grande tribulação, já estarão salvos, estarão selados, mas eles não saberão que estão selados e que já estão salvos. Por isso que até lá ninguém mais vai morrer. E você não precisa ter medo. Se você alcançar, se você chegar até lá, tenha em mente que você já não vai morrer, nem eu. Por quê? Porque os salvos já não podem morrer, estão selados com o selo de Deus. E enquanto eles passarem por aquela dura prova, eles estarão clamando pelo livramento. E ao pensarem que Deus abandonou eles, num dado momento, Deus vai revelar o dia e a hora da volta de Cristo Jesus. E quando Deus declarar o dia da volta de Cristo Jesus, os ímpios pecadores não vão compreender como uma voz de pessoa declarar o dia e a hora da volta de Cristo Jesus.